Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, que acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Ivani e juntamente com a minha irmã Cris Oliveira, nós estamos à frente desse canal por nome As Goulart do Arte. Gente, hoje, eu vim fazer um vídeo sobre a questão dos meus 6 meses aqui em Portugal, também atualizar sobre a questão da minha viagem aqui para Portugal. Tem muitas pessoas pedindo, Então, assim, eu vou falar um pouco de cada coisa. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas vai dar tudo certo no final. Sou de BH, Minas Gerais, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou cozinheira, Atualmente estou aqui em Portugal e a Cris segue lá no Brasil. Nós, temos esse canal aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências, E é um canal de conteúdo diversificado, gente? Aqui a gente fala sobre um pouco de cada coisa. Então, se você já gostou, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que nós postarmos algo, o YouTube vai estar avisando para vocês. Então, bora pro vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus 6 meses aqui em Portugal, quais são as minhas considerações, Ponto negativo, ponto positivo. Então, gente, começar falando com vocês, muitas pessoas que eu já tenho um vídeo, gente, falando sobre a questão da minha imigração aqui para Portugal, Mas algumas pessoas me pediram para fazer algo atualizado, eu estou fazendo, E como muitos aqui já sabem, primeiro a gente começou com aquela ideia de vir para Portugal, toda a família, Eu, meu esposo, os filhos. Só que aí, gente, a gente colocou na balança e ele achou melhor primeiro ele vir na frente. Porque primeiro, gente, ele já tinha trabalho para ele, E também ele ia saber como é que ia ficar, como é que ia ser, se a adaptação seria boa. E nós fizemos um planejamento de no máximo um ano a gente vir depois que ele chegasse aqui, depois de um ano a gente vir para cá. Só que, como eu já falei, gente, homem faz plano, mas a resposta certa ela vem da boca do Senhor. E isso, gente, de um ano pulou para 2 anos praticamente, Meu esposo aqui e nós lá no Brasil. Foi fácil, gente? Não foi, Mas a gente tinha um objetivo e temos ainda, um objetivo. Então, há sacrifícios que tem que ser feito. E nisso, gente, quando nós fizemos o passaporte do meu filho menor, nós colocamos que ele só poderia viajar com com os dois pais, Nós dois tínhamos que estar juntos para o filho viajar. Não atentamos a isso. E por causa disso, gente, nós tivemos que fazer um documento, Ele deixar assinado no Brasil um documento para mim, para que eu pudesse viajar com meu filho, que é de menor, sem a presença dele. E aí, gente, antes dele vir para Portugal, ele fez esse documento, para mim, só que ele fez com a validade de um ano. E, gente, uma coisa que eu quero que vocês se atentem, qualquer documento, sobre questão de viagem que vocês forem fazer para questão de filhos menores, gente, façam com um tempo mais extenso, porque igual nós fizemos isso e acabou que ele teve que fazer um outro documento para mim. E outra coisa também, gente, que ninguém nos informou, nós não sabíamos, sabe? Quando a gente foi lá no cartório para fazer esse documento, tinha a opção de fazer por autenticidade ou semelhança. E aí acabou que quando depois, gente, que eu fui ver, a gente tinha feito por autenticidade. O que acontece, gente? Quando você faz por semelhança, se acontecer o documento vencer, você como esposa, ou como esposo, você pode ir até o cartório, a pessoa que está lá no outro lugar manda o papel assinado já, e você vai lá e renova. Só que, por autenticidade, gente, a pessoa tem que estar presente. E o nosso foi por autenticidade, mas nós não sabíamos, E aí, meu esposo fez um documento, mandou para mim, só que depois eu descobri que era por autenticidade, então ele tinha que estar presente. Aí, o que ele fez? Aí ele teve que fazer um outro documento aqui, fazer da mesma forma que ele fez quando estava lá no Brasil, liberando, eu viajar com o nosso filho de menor sozinho e mandar para o Brasil. Então, gente, se atente a isso, Porque por mais que nós procuramos fazer tudo direitinho, gente, sempre tem alguma coisa
que às vezes a gente acaba deixando passar, principalmente quando a gente não tem as informações certas, né? Então aí já fica um alerta para você que está se preparando para vir para Portugal, né? Que está tirando o seu visto, porque nós sabemos, né, gente, que agora aqui em Portugal, para você vir, para poder morar e trabalhar, tem que ser com visto. Desculpa, gente, na época que meu marido veio, né, ainda se tinha a manifestação de interesse. Então ela já foi extinta, não tem mais a manifestação de interesse e outras coisas, gente, que está acontecendo aqui também sobre essa questão de visto, principalmente para brasileiro, trabalho, está acontecendo muita coisa aqui, gente. Então, assim, a situação sobre chegar aqui em Portugal está ficando bem apertada. Então, você que está se preparando, se atente a isso. Procure saber das novas leis que está para acontecer, daquilo que precisa, para você não ser pego de surpresa. Então, gente, né, como eu estava falando, meu esposo mandou o documento, né, a gente já estava com tudo organizado para poder viajar e viajamos, né, gente, viajamos e tivemos, assim, um voo tranquilo de São Paulo, de São Paulo, não, desculpa, gente, de Belo Horizonte para Guarulhos, né, em São Paulo, porque quando eu comprei as passagens aéreas, né, gente, eu comprei com aí a Europa e, gente, eu tinha que fazer uma escala, né, em Madrid. No início eu nem sabia, né, que eu tinha escala em Madrid, porque quem me ajudou nessa compra da passagem foi minha sobrinha, ela que tem muita experiência com viagem. Ela tem essa experiência, então ela me ajudou na compra da passagem. Então eu tinha que fazer, né, uma escala em Madrid para poder depois estar vindo para Portugal. E aí, gente, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive uma bela de uma surpresa. Porque quando eu cheguei para poder passar lá no guichê da companhia aérea, gente, e uma coisa que eu queria dizer para vocês, que a imigração ela já começa lá no país de origem, tá, gente? Pessoal, a imigração ela já começa lá. Por quê? Se tiver alguma coisinha, dependendo da companhia aérea, eu estou falando por experiência na Europa, você não consegue embarcar. Eu falo isso porque tinha um chinês lá que ele estava tentando ir para a China, né, com seus filhos. Só, gente, que ele não tinha a autorização da esposa para viajar com os filhos sozinho para a China. E esse homem simplesmente foi impedido de viajar, né? Então, assim, se atente a tudo para você não ter surpresa. Então, chegando lá, gente, né, no guichê, eles pediram passaporte, né, os nossos passaportes. Coloquei, gente, tudo lá, né, para eles que eles foram me pedindo, passagem, tudo isso e tal, foram conferir. E aí eles foram e me pediu a carta, a autorização de residência do meu filho menor. Aí eu peguei e passei para eles, né, gente, lá a autorização que meu esposo tinha enviado para mim aqui de Portugal. E aí, gente, esse homem começou a ler, foi lendo e falou assim, olha, essa autorização sua é falsa. Aí eu já fiquei assim, como assim é falsa? Eu falei, não, senhor, a autorização ela não é falsa. Meu esposo, ele preencheu essa autorização em Portugal, né, fez os trâmites lá no cartório, fez reconhecimento de tudo e mandou para mim. Porque a que a gente já tinha feito no Brasil, ela venceu, então ele teve que mandar uma para mim. Aí gente, ainda bem que eu pensei nisso. Eu peguei a autorização que já estava vencida quando nós fizemos ela no Brasil, eu coloquei ela na mala, né, na minha mochila que eu estava levando, né? E aí eu tirei e falei para ele, olha, que você pode ver que eu tenho uma outra aqui que ela venceu, só que ele teve que mandar outra. E esse homem, gente, começou a falar que era falso, aí chamou o outro lá do lado do outro guichê, o outro também falando a mesma coisa, aí já veio uma mulher e ficaram os três falando que era falso. Aí, por fim, eu peguei e falei que não era falso, e fui falando, e aí, graças a Deus, eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos liberar ela, deixa ela com a Polícia Federal, porque se tiver alguma coisa lá na Polícia Federal, lá eles vão resolver. Aí, gente, fizeram tudo que tinham que fazer, né? E eu fui, gente, para passar na Polícia Federal, que é a parte que a gente entra para a parte internacional para poder viajar. E aí, gente, chegando lá, quando eu bato lá no guichê da Polícia Federal, na parte que tem que passar, aí a mulher pega e começa a ler, olha, tipo, franze a sobrancelha, né? A testa, quer dizer, e entra lá para dentro. Foi lá para dentro, ficou lá um pouco lá, e eu falei assim, oh meu Deus, não é possível. Né, e pedindo a Deus misericórdia, gente, porque eu tava com tudo certinho, não tinha nada de errado, né?
Então, como eu tava com tudo certinho, né, gente, falei, não é possível, né? Aí ela voltou já e falou assim, olha, só preenche aqui esses 2 campos aqui que seu esposo esqueceu de preencher. Aí, gente, eu fui, respirei fundo, né, meio que tremendo, porque a gente fica nervosa, né? Fui lá e terminei de preencher. Foi 2 campos que meu esposo esqueceu de preencher. E ela pegou e falou assim, olha, esse documento ficou com a gente, boa viagem, passamos, gente, graças a Deus. Então, se atente a tudo, gente, confere, reconfere, porque qualquer tiozinho que estiver fora do lugar, você vai ser questionado e isso pode dar problema na sua viagem. Questão, gente, de adaptação, né? Quando nós chegamos aqui, no início eu achei que eu não aguentaria o frio, porque o frio aqui é intenso. E olha, gente, que eu sou uma pessoa que eu gosto do frio, né? Mas graças a Deus, gente, foi de boa, foi tranquilo, sabe? Foi assim, pra mim, como se eu estivesse no frio do Brasil, gente. Eu não senti aquele frio, olha onde é que eu tô aqui, faz bastante frio. Mas assim, o frio foi tranquilo pra mim, tanto pra, né, para o resto da família. E outra coisa, gente, as pessoas perguntam sobre custo de vida, sobre questão de escola. Custo de vida, gente, todo mundo já sabe que aqui é um lugar onde, apesar que as coisas, né, estão com um preço mais elevado, que as coisas aumentaram, né? Apesar dos preços, né, gente, ter aumentado, eu acho que ainda se dá para comer bem aqui, se você trabalha, né, ganha seu dinheirinho, dá para você viver bem aqui nessa questão da alimentação, vestuário, calçado, essas coisas assim dá, viu, gente? Outra coisa também, arrendamentos, que, né, o nosso aluguel aí no Brasil. Aqui os arrendamentos estão bem altos, tá, gente? Então, quando as pessoas, você escuta alguém falando assim, olha, que Portugal os arrendamentos estão caros, acredito porque realmente está, não está barato. Para as pessoas que querem viver em grandes centros, só vão achar coisas bem altas, né? Ainda, gente, se acha alguma coisa mais em conta no interior. Mas muitas pessoas não querem o interior, né, gente? Mas ainda se acha, tá? Também no interior já não está aquilo tudo, mas ainda se acha. Então, assim, é um fator tranquilo nessa parte para quem quer ficar no interior. Agora, quem quer cidade grande, gente, aí já é mais complicado. É a questão de trabalho, gente, trabalho tem, tá? Trabalho tem, principalmente na área da construção civil, da restauração, que é restaurante aí, né, no Brasil, e também na agricultura, gente, né? Lar de idosos, essas coisas, sempre está precisando de pessoas para trabalhar. Eu fico vendo pessoas falando assim, porque não tem trabalho em Portugal, gente. Tem trabalho em Portugal, sim, tá? Me desculpa, mas tem. A gente sabe que as coisas agora estão apertando por causa de documentação esses trem, mas trabalho tem sim, tá bom? Então, assim, se você tá vindo com visto, se tá vindo direitinho, né? Você não vai ter problema em arrumar trabalho, não. Essa é a realidade, tem trabalho, tá, gente? Outra coisa, questão de xenofobia, de racismo, gente, olha, eu penso assim, que cada lugar que a gente vai tem um tipo de pessoa. E pessoas boas e pessoas ruins nós vamos encontrar em qualquer lugar, tá, gente? Então, assim, eu não posso generalizar um país todo ou uma nação por causa de umas meia dúzia de pessoas ou 10% da pessoa do país, né? Porque, infelizmente, por causa de alguns, todo mundo leva a culpa, né? Igual a gente tem o nosso caso aí no Brasil, por causa de alguns brasileiros que vivem fazendo merda no país alheio, né? Aí, infelizmente, muitas pessoas colocam todos os brasileiros como se ninguém prestasse, né? E é triste isso, né, gente? Porque a gente não pode julgar todo mundo por causa de algumas pessoas, né? Mas, enfim, eu não posso fazer nada contra isso, né? O que eu posso fazer é procurar andar certo, respeitar as leis do lugar onde atualmente eu estou, né? E se eu ver que para mim não der, a melhor forma de eu resolver isso é me retirando, voltando para o meu país, né? Então, eu penso assim. A questão da adaptação do meu filho na escola, graças a Deus, foi muito boa, tá, gente? Assim, as pessoas lá, no caso, os professores, né? A direção recebeu meu filho muito bem, né? Então, assim, o estudo aqui é forte, tá, gente? Uma escola pública aqui tem um estudo muito bom mesmo, é equivalente praticamente quase os estudos de escolas particulares aí no Brasil, né? Então, assim, as escolas aqui são muito boas. E meu filho, graças a Deus, se adaptou super bem, né? Então, assim, gente,
São essas coisas que eu tenho para falar sobre a questão da imigração, da escola, né, da adaptação no país. Eu tenho um outro vídeo aí, gente, depois vocês, né, veem, que eu tô só fazendo um resumão aqui. E sobre a questão de custo de vida também eu já falei, né, gente? E a questão é que tem que trabalhar, gente. Nada cai do céu, nada é de graça. Tem pessoas aqui que gostam muito de ajudar os portugueses, né? A grande maioria deles são de ajudar, né? Só que, gente, a gente tem que correr atrás. É que as pessoas, eu vejo portugueses de 70, 80 anos trabalhando duro, né? Então, se você tá, né, ali correndo atrás, trabalhando, né, você vai ter uma vida tranquila. Você não vai ficar rico, tá, gente? Tem algumas pessoas que chegaram num patamar bacana aqui em Portugal por empreender, né? Mas o trabalhador comum, ele não vai ficar rico, né? Ele vai ter uma vida boa, mais tranquila do que aquele tinha no país de origem, que eu falo do caso do Brasil, né? Porque no Brasil meu marido chegou, para a gente poder ficar tranquilo, ele chegou a trabalhar em 3 empregos. Então meu marido, ele era visita em casa. Os meus filhos só via ele quando no dia de fazer compra, pagar as contas. Tirando isso, meus filhos não viam o pai direito, porque era 3 empregos que ele trabalhava para dar conta de fazer as coisas, né, que precisava para a gente ter uma vida mais tranquila. Não é vida regalada não, gente, uma vida mais tranquila, né? Então aqui a gente já tem essa questão do poder de compra, de poder ir num lugar para comprar as coisas sem medo, né? E passear, gente, igual aqui, né? A gente pode conhecer vários lugares. O Brasil, gente, é um país gigante, é um país grande. Então, para qualquer lugar que você vá no Brasil, a distância é enorme e você tem que gastar, assim, um bocado de dinheiro, né? Aqui não, gente. Aqui é um lugar onde é que você conhece países, né? Quando você pode sair e ir para visitar, né? Porque você também tem que ter um trocadinho para ir, você não pode ir sem dinheiro, né? Aqui é como se você estivesse indo para um bairro de Betim, você já está dentro de um outro país. Mas Portugal em si tem muitos lugares lindos, gratuitos, que você não paga nada para poder conhecer, gente. Então, assim, você tem uma vida, um lazer bem bacana aqui. Então, gente, olha, o que eu quero dizer para vocês, eu desejo sorte para você que está se programando, está se preparando para vir, tá? Venha com a mente aberta, tá bom? Dificuldade as pessoas têm, não só adaptação, mas em outras áreas também, né? A cultura, né? O jeito das pessoas ser. Então, assim, para nós que somos brasileiros, algumas coisas nos deixa meio assim com medo, mas tenha a mente aberta, né? Se é isso que você quer, corra atrás e não desista na primeira dificuldade, porque não é porque você saiu lá do seu país que os seus problemas estão todos resolvidos, não, gente. A luta continua. Como a grande maioria sabe, né, gente, eu estou trabalho no café, para mim está sendo uma experiência muito boa, né? Tem meus apertos lá, gente, porque não é fácil, mas está sendo uma experiência muito boa. Alguém me perguntou assim, você nunca mais volta para o Brasil? Essa palavra nunca, gente, eu não falo ela, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu estou vivendo o agora, o amanhã, ele pertence a Deus, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, manda lá, né, no privado, no Instagram, que a gente vai estar respondendo. Se você não nos segue lá, nos siga lá, nós também ativa lá, tá bom? E não se esqueça, gente, deixa o like, curta, compartilha, né? Deixa o like, curta, compartilha. Essa foi boa, né, gente? Mas é isso mesmo. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo, comenta, tá? E até o próximo vídeo. Bye, bye.